professor Ney Bias que ia participar. Pessoas esclarecidas, educação social e cidadania consciente. Eu acredito. Temos o privilégio de iniciar mais uma transmissão de conteúdo nesse canal, a Pedagogia do Digital. Esse canal é construído a várias mãos e se propõe a produzir conteúdos que contribuam para enfrentar a pobreza conceitual, para se apresentar como uma opção de esclarecimento à população. Em especial, hoje nós vamos voltar a conversar sobre a privatização da água. E temos o privilégio de contarmos com um convidado muito especial, professor Dr. Alcindo Roque. Nós estamos conversando aqui nos bastidores, né, como iríamos nos tratar aqui, e eu fiz questão de dizer que faço questão de chamar de doutor. Por quê? Porque de praxe os advogados são chamados de doutores. E, nesse caso, a gente faz esse pronome de tratamento, no teu caso especial, porque você tem um doutorado. E, especificamente, um doutorado que, na parte jurídica, na parte da cidadania, estudou, investigou as experiências de privatização desse serviço no mundo. E, por outro lado, a necessidade que nós temos, como lideranças sociais, como professores, de contribuir para que esse bem fundamental seja disponível para todos. Alegria, alegria, as palavras têm energia. Com nosso pensamento e com nossa imaginação, podemos materializar o sentido para as palavras. Participe dos nossos encontros, se inscreva e compartilhe nossa construção de conteúdos para a evolução humana. Seja bem-vindo, doutor Alcindo Roque. Você me escuta bem? Escuto bem, professor Israel. É um prazer poder dialogar, não só consigo, mas também com aqueles que participam, interessados em temas como este. Obrigado mais uma vez por disponibilizar o seu tempo e participar dessa construção de conteúdos. Nós costumamos, sem seguir um protocolo rígido, nossa transmissão de aproximadamente 30 minutos. No primeiro bloco, a gente destina um espaço privilegiado para que o nosso convidado caracterize o seu local de fala. Quem é Alcindo Roque? E qual é a mensagem que gostaria de transmitir para o nosso público hoje? Bem, professor, eu sou advogado, sou professor da universidade há cerca de 30 anos, da Faculdade de Direito da UPF, e um curioso, né, até por conta dos lugares e dos exercícios profissionais que tenho enfrentado. Fui procurador-geral do município, procurador da universidade por vários anos, e naturalmente envolvido com as questões da sociedade. Fiz especialização na Universidade Federal de Santa Catarina, na área do direito público, o mestrado na Unicinos, e recentemente fiz a defesa da tese, em dezembro, na Univale Itajaí, Santa Catarina. O que me faz tratar desses temas, ou seja, a água como bem comum, é a minha curiosidade, mas principalmente o olhar que a gente tem para as coisas do mundo, as coisas da nossa vida, e creio, como é a questão ambiental e em termos de sustentabilidade, uma preocupação que todos nós devemos ter com conhecimento, com busca de conhecimento, e naturalmente olhando não só para o momento, mas para o futuro. Muito bem. Agradecemos essa saudação inicial, doutor Alcindo, né? E deixando muito claro que nós vamos conversar aqui sobre a possibilidade de venda da Corsã, da privatização da água aqui no Rio Grande do Sul. Do ponto de vista jurídico, isso pode ser uma discussão relativamente complexa, mas o que deve nos deixar assim quietos, professor, é que a sociedade precisaria se interessar um pouquinho mais e se envolver com essa discussão. Por quê? Porque a água é um bem fundamental, deve estar acessível a todos. E nós passamos por um processo onde
A impressão que se tem é que os políticos, governador, os deputados e agora o prefeito, não querem que a população discuta. Tínhamos na Constituição Estadual a perspectiva de que para privatizar era necessário fazer um plebiscito. O governador mudou essa parte da Constituição. Assim como aqui em Passo Fundo é objeto de polêmica, porque o prefeito de Passo Fundo anunciou que fez um aditivo no contrato e, até onde você sabe, não se tem acesso a esse aditivo. Essa mudança do contrato com a Corsan. Não sei se você teve acesso, mas conversei com alguns vereadores que deveriam debater, afinal de contas, o atual contrato do município com a Corsan foi amplamente discutido. E agora a mudança se dá sem nenhum debate. Então, com essas palavras, eu coloco um pouco o problema, né? E te passo a palavra para que você apresente as tuas análises sobre o que nós estamos vivendo e sobre as possibilidades. Professor Israel, as pesquisas que realizei para a conclusão do doutorado apontam, assim, por dados bem específicos, que o Brasil detém cerca de 12% de toda a água doce do mundo. Então, isso é, sim, em termos ambientais, em termos, falar assim, fundamental, um grande ativo, vou falar assim. Tá? Outra coisa, o estado do Rio Grande do Sul é um estado muito bem servido com nascentes, e Passo Fundo, uma lógica aí chamada moderna, de que o privado é melhor que o público, esquecendo de que o público é, naturalmente, uma garantia de atender e de suprir os mínimos e até, diria assim, indispensáveis existenciais. Grande fala, grande contribuição, né, na sua explanação, doutor Alcindo. Nós temos repetido aqui, não podemos nos conformar com a pobreza conceitual. Precisamos propor o debate, usar essas ferramentas para ir além da superficialidade, para propor reflexão e avaliar o nosso compromisso com o futuro da humanidade. Acho que esse é o nosso dever como lideranças sociais, como professores. E quando a gente percebe, né, que nesses últimos períodos as pessoas voltaram, em grande medida, a não ter acesso ao básico, mostra o quanto é necessário políticas públicas. A Corsan é uma política pública, ela tem uma função social, e ela tem que ser mantida como patrimônio público, pelo menos é a nossa leitura. Com base em dados, com base em experiências, né? Com base na postura de algumas lideranças que não querem discutir, que não apresentam para a sociedade a importância de conversar sobre educação ambiental, sobre uso consciente da água, sobre o acesso ao básico. Todos precisam ter acesso ao básico. Água, junto com o saneamento e com a moradia, não é um problema individual, é um problema público, que as pessoas precisam ter acesso. Nós estamos indo para o encerramento do nosso encontro, né? O tempo passa rápido, mas não sem que você possa retomar, reforçar algumas teses e a mensagem que você quer deixar enfatizada aqui na nossa transmissão. Professor Israel, acho que é importante ter esses espaços, esses canais de discussão e comunicação. Até tem uma passagem do livro do George Orwell, 1984, o dominador, ele usou uma ferramenta para poder neutralizar as resistências. Foi suprimir dos dicionários palavras, expressões. Por quê? Porque quanto mais empobrecido for o vocabulário, quanto menor for o nível de diálogo e debates, mais fácil é fazer a dominação. E nós resistimos a isso, acho que é importante nós tratarmos isso. A água é um bem essencial e fundamental, é um bem comum, é uma questão de soberania, e é importante que a atividade e a vida política imponham uma postura aos agentes políticos. Quando falo agentes políticos, aqueles detentores de cargos e funções políticas, que é de não de se abrirem, mas principalmente permitirem que a sociedade dialogue, debata e conheça e expresse a sua opinião.
Qual é o maior medo que possa se ter da sociedade? Eu acho que na política é importante que nós temos que ter esses debates. E é importante também, importante que a professora Regina participou também de um tema sobre isso, o professor Gilmar Pedro também está acompanhando, é importante a presença dele, porque também é um grande pesquisador na área da questão ambiental, mas é importante o seguinte, não só os nossos representantes têm que ser o canal de resistência, como a cidadania precisa compreender e conhecer as ferramentas para a tutela e para a proteção desses bens tão caros, como é exatamente os recursos naturais, que é a proteção ao meio ambiente e, naturalmente, a defesa da água. Existe uma realidade aí que não é visível, de milhões de pessoas que vivem em condições de muita dificuldade, seja de acesso ao saneamento, seja de acesso aos bens materiais, à habitação. Essa realidade precisa ser mostrada e alterada. Esse é o objetivo do nosso canal. Levar esclarecimento para as pessoas. Mas, professor, eu só gostaria de finalizar um pouquinho. As experiências que tiveram de privatização no mundo precisam ser conhecidas pela sociedade, precisa ser mostrada para os agentes políticos, porque nós não podemos cometer os erros quando alguém já errou e já corrigiu o seu erro. Nós não podemos ficar com 20 ou 30 anos de atraso em relação a povos, a países, a comunidades que erraram, voltaram, e agora nós incorremos nos mesmos erros. E isso é preciso que seja também trazido à discussão e que sejam apresentados para os agentes políticos. Maravilha, precisamos sim aprender com o erro dos outros, né? E nos orientar por diretrizes básicas de direitos fundamentais, direitos humanos. E nisso está a água. Com isso, nós encerramos a nossa apresentação de hoje. Agradeço mais uma vez a tua participação, Alcindo. E não sei se você ainda quer dizer uma palavra final. Está disponibilizada a palavra. Vamos ampliar esse debate e agradecer mais uma vez pela oportunidade, não só aquela que o professor Israel me propicia, mas também aqueles que acompanharam e que vão acompanhar exatamente essa transmissão. Muito obrigado. Obrigado você, obrigado ao Rudimar, ao Danilo, ao Marciano, enfim, todas as pessoas que interagiram. É muito importante o teu apoio, muito importante o teu registro nessa nossa missão, nessa nossa tarefa de enfrentarmos e aprendermos a fazer bom uso das ferramentas digitais. Nós usamos nesse canal de transmissão, temos feito encontros com frequência e sempre com convidados especiais, como é o caso de hoje, uma pessoa com muito conteúdo, né? Deve chegar a mais pessoas. Pessoas esclarecidas, educação social, cidadania consciente, eu acredito. Até a próxima. Seguimos. Um abraço.